vamos lá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é o Natanael Oliveira, cofundador da Marketing com Digital, e hoje uma palestra muito especial, uma palestra feita sob encomenda, aí alguns alunos, alguns consultores que nós temos ajudado aí a criar os seus negócios, eles chegam até a Marketing com Digital falando o seguinte: Natanael, eu encontrei em vocês uma resposta para algo que eu estava procurando, para um problema que eu estava passando, que era ter me tornado escravo dos meus clientes. Era estar entrando em contratos muito ruins, contratos braçais, contratos completamente operacionais. E muitas dessas pessoas que chegaram até a Marketing Digital com esse discurso, eles conseguiram reverter de você ser um consultor que faz trabalhos braçais, que você faz trabalhos operacionais, para se tornar um consultor estratégico, para se tornar um consultor que é reconhecido não pelo site que você cria, não pelas postagens que você faz, não pelo blog que você constrói, mas pela estratégia que você monta, pela mensagem que você cria para os seus clientes e principalmente pelas campanhas, tá bom? Então hoje eu vou falar como que você cria uma agência lucrativa sem se tornar escravo dos seus clientes. Algumas pessoas falam: Natanael, eu não tenho um problema de fechamento, eu não tenho um problema de vender, de negociar, mas eu tenho encontrado clientes não tão bons assim, eu tenho entrado em projetos não tão bons assim. Então, o meu bate-papo hoje é com você que já tem uma agência, que já é consultor e está trabalhando com contratos muito braçais, operacionais. Um valor baixo, trabalhando muito, sem estar empolgado com aquilo que você está fazendo, sem estar realmente vendo... Sabe, algumas pessoas estão até cansadas. Tem pessoas que falam: nossa, eu tô cansado da minha agência, eu tô cansado porque eu quero demitir meus clientes, eu tô cansado dos meus clientes. E eu vou mostrar agora como é que você reverte isso, né? Como é que você muda essa situação, como é que você se posiciona de uma maneira diferente para atrair melhores clientes. Você que ainda não começou o seu negócio de consultoria, você vai ver como que você pode começar do jeito certo, sem ter que precisar por esse sofrimento aí que muitas pessoas estão passando. Você que é empresário, que está acompanhando aqui essa mensagem, você vai ver também como é que você se posiciona com relação ao seu produto, com relação ao seu serviço, também vai te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Como criar uma agência lucrativa sem se tornar escravo dos seus clientes? A primeira coisa que algumas pessoas estão perguntando hoje é: o que eu faço com esse cliente monstro? Para quem não sabe ou nunca me ouviu falar sobre o conceito de cliente monstro, deixa eu explicar. O cliente monstro é aquele cliente que eu chamo de um cliente que ele quer ser o seu patrão. Ele te trata como um empregado de carteira assinada. Ele te contrata para você fazer o serviço, né, para você criar a estratégia, e ele quer fazer tudo. Ele tá te pagando para você criar uma campanha e ele quer fazer a campanha. Ele quer dizer como é que a campanha deve ser, como que a campanha não deve ser, ele quer dizer como as coisas devem funcionar, ele quer aprovar tudo, tudo tem que passar por ele quer dar pitaco em tudo, ou seja, ele te contrata para ajudar ele a vender e ele fica te tratando como simplesmente um cara operacional, um cara que vai fazer aquilo. Geralmente os clientes monstros, eles vão te pagar pouco, vão te exigir muito e o pior de tudo, eles não querem te largar de jeito nenhum, porque eles estão aí numa situação de dominância com relação ao seu trabalho. Então, quando você fala que não quer mais, que vai cancelar, ele exerce o papel dele de dominante e ele consegue te segurar. E tem muitas pessoas que ficam nessa situação, não abandonam o cliente faz pressão para não sair, não sai, fica comigo, e ele acaba fazendo tudo o que o cliente pede, tudo o que aquele cliente manda. E ele fica nessa situação: o que é que eu faço com esse cliente monstro? E aí alguns relatam, isso são palavras de alguns alunos que vieram para o nosso modelo porque estavam cansados dessa situação. Eles falam: eu virei empregado de novo. Pessoas que trabalhavam em empresas, abriram o seu próprio negócio, começaram o seu próprio negócio de consultoria, montaram sua própria agência e agora eles se sentem como empregados novamente naquela situação ali que eles não sabem muito bem como resolver. O ponto é, o cliente monstro, basicamente, ele é nesse cenário. Ele precisa de resultados rápidos, ele sempre diz que não pode pagar muito, ele quer que faça do seu jeito, ele fala: eu quero do meu jeito, eu tenho que aprovar tudo antes. E esse aqui é o mais clássico de um cliente monstro. Ele fala: eu já fiz o curso X, eu já fiz o curso Y, eu já fiz o curso Z, eu sei como essas coisas funcionam. Então ele contrata uma pessoa e ele diz: eu sei como isso funciona. Ele quer ensinar o consultor, ele quer dizer para a pessoa como que ele faz. Mas a boa notícia é que dá para converter um cliente monstro em um cliente fã, que são os melhores. E dá para você se reposicionar, você trabalhar um novo posicionamento, trabalhar uma nova imagem para você atrair clientes melhores. Então é muito importante que você faça isso, por uma razão bem simples, gente. Quando você está numa situação como essa aqui, você está sem entusiasmo. Quando você está sem entusiasmo, sem vontade de fazer algo, sem aquela felicidade e alegria de estar conduzindo o seu negócio, de estar conduzindo a sua empresa de consultoria, a sua agência lucrativa, a sua agência de marketing digital, que tem que ser lucrativa,
você fica como esse rapaz aqui na foto, você fica cabisbaixo, você fica desanimado, e isso passa. Então, há muitas pessoas que estão travadas no seu negócio de consultoria porque elas estão completamente desanimadas, completamente sem entusiasmo, porque eles não percebem um futuro melhor, um futuro diferente, um futuro promissor para o seu negócio de consultoria. Eles estão apenas sobrevivendo. E a grande maioria dos casos é por conta de estar na sua carteira de clientes monstros. Cliente que suga a tua energia, cliente que te deixa frustrado, cliente que te liga de domingo a domingo, cliente que, enfim, te tira energia, te suga energia e te faz pensar que aquilo é mercado. Não, os empresários brasileiros são assim e tudo mais. E não é verdade. Eu vou te provar isso. Eu vou te mostrar como que você vem para esse outro lado. Bom, muitos consultores passam pelo que eu chamo de contrato péssimo, relacionamento péssimo, sem clima e pressionado. Uma coisa muito importante que eu preciso que você entenda. Consultoria é relacionamento, é parceria. Então, quando você está com um cliente, quando você está com um projeto que não existe uma harmonia entre o consultor e o empresário, o relacionamento ele é ruim, o clima ele é ruim, você se sente pressionado como um chefe olhando para você e exigindo eu quero resultado, eu quero isso, apontando o dedo na sua cara, figurativamente falando, é tudo ruim. A pessoa ela já se sente pressionado com relação àquilo. Mas eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa que, eu não lido com pressão. Não, você sempre vai ser pressionado por resultado. E você tem que ir pra cima e fazer isso acontecer. Mas em um ambiente mais amigável, um ambiente mais saudável para ambas as partes. Mas você precisa saber se posicionar para que isso aconteça. E aqui o ponto é o seguinte. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E vamos lá. Muitos consultores e muitos donos de agência, eles estão trabalhando muito, ganhando pouco, estudando pouco, e dependendo financeiramente de clientes monstros. Olha como é que a situação vai ficando mais complicada. Como ele só tem clientes monstros na carteira, ele está trabalhando muito. Fazendo coisa operacional, o cliente pede isso, ele faz, o cliente pede aquilo, ele faz também, o cliente pede mais uma coisa, ele faz também. Tá ganhando pouco, porque é operacional, qualquer um faz, então o cliente não valoriza muito, então o contrato é de baixo valor. Ele não consegue ter tempo para estudar, porque ele não tem tempo para nada. Mal tempo ele tem pra família, pra dormir, pra fazer qualquer outra coisa, porque ele tá lá cuidando dos clientes dele. E ele tá num momento agora que se ele perde aqueles clientes monstros, ele fica com faturamento negativo, né? Ele fica com fluxo de caixa negativo. Então é uma pessoa que tá trabalhando muito, ganhando pouco, estudando nada, porque aqui é o perigo, quando o cara para de estudar, quando o consultor para de se especializar, de se aperfeiçoar, automaticamente é aí que ele vai ganhar menos mesmo. Porque aquilo que ele faz vai ficando batido, vai ficando ultrapassado. Então aqui é um ciclo muito, muito negativo, que é o que eu chamo de ciclo da falência. É o modelo de entrar no ciclo da falência. A agência está indo pro ciclo da falência. O cara está trabalhando muito. Primeiro, ninguém aguenta ficar trabalhando nesse ritmo por muito tempo. Já começa a prejudicar a saúde. Segundo, ganhando pouco. Não tem nenhum incentivo financeiro. Porque você está trabalhando muito e ganhando muito, você até que equilibra. Mas você está trabalhando muito, ganhando pouco. Não está estudando, porque não tem tempo. Tá dependendo daquele cliente, você tá numa prisão. Você tá numa situação que você fica, cara, se eu perco esse cliente, eu vou ficar num caixa negativo. Eu tenho que trabalhar muito, mas eu não consigo estudar. Se eu for estudar, eu paro de fazer e você fica aí meio que nessa situação sem saída, sem saber muito bem como resolver essa situação. Meu objetivo nessa apresentação é apresentar 3 etapinhas super simples para você conseguir sair primeiro dessa situação de dependência desses clientes e conseguir ter clientes novos, conseguir reposicionar a sua agência de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais lucrativa, de uma maneira muito mais sustentável, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que eu quero que você faça agora, e seja muito honesto consigo mesmo quando você fizer essa análise, quando você fizer esse comparativo. Basicamente, gente, existe as pessoas, os consultores, os donos de agência que eu chamo, que tem mente de empresário e aqueles que têm mente de empregado. Porque muitas pessoas, elas começam o seu próprio negócio, elas abrem sua própria empresa, elas abrem sua própria agência, mas ela ainda tem instalado uma mente de empregado. Elas não fizeram a mudança, a virada de chave para agora eu sou um empresário, agora eu sou um dono de negócio. São mentes completamente diferentes. São pensamentos, propósitos e direcionamentos completamente diferentes. E você precisa analisar. Se você está com a mente de empregado, você precisa urgentemente mudar para a mente de empresário, porque esse é o pré-requisito para as 3 etapas que eu vou apresentar agora. Então, olha só. Mente de empregado. Quer agradar o patrão? Ele pede para fazer coisas que você não sabe, você vai tentar aprender, afinal, ele é o chefe. Mesmo que você não ache que vai funcionar, você acaba fazendo. Afinal, ele está pagando. Então tem muitos consultores que entram nessa situação. Ele quer agradar o cliente.
O cliente pede para ele fazer coisas que ele não sabe, que ele não faz ideia de como funciona. E para agradar o cliente, ele fala, não, eu vou tentar fazer. Eu já vi alguns consultores que começam com um projeto que era para ser de otimização orgânica, um trabalho de SEO, e o cliente fala, nossa, eu vi um negócio sobre o WhatsApp, vamos fazer também? E o consultor não faz nem ideia do que aquilo funciona, se funciona, e ele fala, não, beleza, eu vou fazer. Compra um curso de WhatsApp Marketing e vai tentar aplicar aquilo, não faz parte ali da habilidade dele. Esse é o problema, não é algo que ele domina, não é algo que está dentro dos processos dele. E aí ele fica tentando coisas aleatórias. Ah, eu vou tentar o Instagram. Ah, eu vou tentar o Snap. Ah, eu vou tentar o Periscope. Ah, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. E ele fica aí nessa corrida, não é nem corrida dos ratos, né? Uma corrida louca pra lá e pra cá. Que ele não sabe o que fazer, porque ele tá só tentando agradar o cliente. O cliente fala, isso aqui que eu vi. Você quer saber se você tá com mente de empregado? Se o teu cliente estiver te enviando o link, aí dá uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui que eu achei. É porque o cliente não confia 100% em você e ele tá te mandando, dá uma olhada nisso aqui, eu acho que isso aqui pode ajudar a gente. É muito comum isso. É muito comum. Então, cuidado com isso. Cuidado porque o cliente não está confiando que você tem um método, confiando que você tem um processo e ele continua atrás. Ele continua atrás porque ele vê você como uma peça operacional. Alguém que vai ajudar ele a implementar uma estratégia. Então, ele não te vê como estrategista. Ele te vê como uma peça de engrenagem que vai fazer aquilo funcionar. E isso é muito perigoso, isso é muito arriscado para o seu posicionamento, para o seu negócio e principalmente para o seu bolso. Bom, mente de empresário. Olha como é que o consultor, o dono de agência, pensa quando ele é de fato um empresário. Ele pensa em criar uma solução específica para um problema específico e se concentrar em criar processos para entregar essa solução da melhor maneira possível, de maneira lucrativa, escalável e inteligente. Ele segue o mesmo modelo e entrega o mesmo serviço para todos os clientes. O cliente se adapta ao seu método e não o contrário. Olha a diferença entre o consultor com mente de empregado e o consultor com mente de empresário. O consultor com mente de empregado, ele só quer agradar. O que o cliente pedir, ele vai fazer. Ele vai se adaptar. Ele vai mudar o que for necessário para o cliente, porque o cliente está pagando. Já o consultor com mente de empresário, ele tem uma solução para um problema e ele tem processos para entregar aquela solução da maneira mais rápida, lucrativa, escalável e inteligente. Ele tem um padrão, ele tem um modelo que ele segue para todos os clientes. O cliente se adapta àquele método e não o contrário. E aí? Qual das duas mentes hoje você está deixando guiar o seu negócio? Uma mente de empregado ou uma mente de empresário? Eu realmente recomendo que seja uma mente de empresário. Nathanael, como que eu consigo desenvolver essa mente de empresário? Quais são os passos que eu tenho que seguir para fazer essa virada? É exatamente essas etapas que eu vou te mostrar agora, tá bom? Só para ficar mais claro, mente de empresário, ele pensa em processos, protótipos, franquia de maneira replicável. Você vai entender por que eu estou colocando franquia e protótipo e replicável nessa ordem. Mas o empresário, ele pensa em processos, ele quer processos. Ele quer algo que ele saiba por quê, como, onde, quando fazer aquilo. Protótipo, ele quer algo que já foi validado, ele está repetindo aquele processo, não criando do zero. Franquia, ele quer algo que qualquer pessoa possa conduzir, não obrigatoriamente ele. A empresa não é ele, existe uma empresa sendo criada. Por mais que o consultor comece a empresa sozinho, ele, como indivíduo, ele já tem uma visão de que ele está montando algo que pode ser chamado de franquia porque outras pessoas podem conduzir depois. E replicável exatamente por questões dos processos. Qualquer pessoa consegue fazer aquilo, não obrigatoriamente ele. Já a mente de empregado, ele está lá para receber ordens. O que o cliente pedir, eu faço. O que o cliente exigir, eu coloco em prática. O cliente está pagando, ele pode fazer o que ele quiser. Basicamente, essa é a diferença. Então vamos lá. Se o seu cliente não te admira e não te enxerga como um líder, você provavelmente virou empregado sem carteira assinada, facilmente descartável e pouco valorizado. Se hoje o teu cliente não te enxerga como um líder para ele, se você não criou esse posicionamento de que ele olha para você e fala, eu vou seguir esse cara porque ele sabe o que está fazendo, ele sabe para onde está indo, se o teu cliente não te admira, você não percebe nessa relação que vocês têm, que ele tem admiração por você, gratidão pelo seu trabalho, orgulho de ter o privilégio de trabalhar com você, pode ter certeza que você virou um empregado sem carteira assinada. Ok, Nathanael, tá muito utópico isso, tá muito filosófico. O cliente me admirar, o cliente me ver como líder. É exatamente isso. Como que você consegue se posicionar? Como que você consegue firmar um posicionamento? Falar com tal autoridade
que o empresário ele olha pra você e fala, esse cara sabe o que tá fazendo. Eu vou colocar minha equipe pra seguir os passos desse cara, desse homem, dessa mulher. Eu vou ver o que ele falar pra eu fazer, eu vou fazer. Tá bom? Então vamos lá. Como conseguir ser respeitado pelos empresários? Você quer a maneira mais rápida de fazer com que o empresário respeite você? Um empresário de verdade, tá? Porque às vezes você tá trabalhando, não é um empresário. É um cara que também tem uma mente de empregado. Ele não tem uma forma de conduzir negócio que vale a pena você trabalhar. Mas quando você estiver diante de um empresário de verdade, como que você consegue respeito dele? Processos. É um modelo que ele vai olhar pra você e falar, essa pessoa, esse homem, essa mulher, tem processos. Ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe como fazer. Ele faz isso de maneira replicável. Ele entende. Faz sentido naquilo que ele está dizendo. Então, se o empresário olha para você e ele sente que existe um processo, existe uma metodologia, existe uma ordem lógica, existe coerência no que essa pessoa está me falando, se ele percebe sentido naquilo que você está apresentando, pode ter certeza, mais do que absoluta, que ele vai respeitar você, que ele vai seguir você. As pessoas, elas querem algo para que elas possam confiar, processo para que elas possam seguir. Presta muita atenção nisso. O empresário, quando contrata um consultor, quando contrata uma agência de marketing digital, ele quer ter a segurança de entregar, olha, aqui é o setor de vendas da minha empresa. Cuida para mim. O empresário só vai fazer isso quando ele tiver a segurança de que ele está entregando para alguém que sabe o que está fazendo. E essa pessoa, ela tem processos. Então, essa é a maneira mais rápida de você conseguir respeito de um empresário. Existe um modelo que faz sentido, o empresário sabe que você está seguindo. Você vai confiar e vai seguir. O empresário basicamente vai falar, eu vou confiar e vou me render. Essa é a palavra. O empresário precisa se render ao método. Falar, eu não tenho como discutir com isso. Eu me rendo, tá aqui. Pode fazer, eu vou fazer o que for necessário, eu vou seguir os seus passos, porque eu vejo que funciona, não tem como eu discutir. Tá bom? Beleza, como é que você faz isso? Campanha, gente. Quando você tem campanhas, quando o empresário vê que você tem métodos, quando você tem processos que você segue, ele vê que você tem uma campanha de monetização, ele vê que você tem uma campanha de aquisição para comprar novos leads, para a pessoa entrar na sua lista, para você ter um processo de vendas online. Quando ele vê que você tem campanhas que você explica, assim é a campanha, é desse jeito que funciona, primeiro nós fazemos isso, depois nós fazemos isso, depois tem uma oferta, depois tem um upsell, depois tem um outro processo. Quando ele entende que existe uma lógica, quando ele entende que você tem documentado, quando você tem modelos, quando você tem uma apresentação coerente de todos os processos, automaticamente você ganha a confiança porque você mostra que sabe o que está fazendo. Você deixa tangível para o empresário o que você vai fazer. Você está mostrando, olha, é isso que eu vou fazer, tá aqui um modelo, é assim que funciona, é assim que eu faço para os clientes, é assim que esse método funciona, olha esse exemplo, olha esse resultado, olha isso, olha isso. Então você tem tudo para mostrar. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. No livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, tem uma parte lá do capítulo que ele fala que tem esse trecho que fala, né? A pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter. E lá ele vai fazer uma narrativa de um jovem que experimentou muito a pobreza e depois ele chegou à ascensão e ele experimentou a riqueza. E quando ele chegou na riqueza, pelo fato de ele ter sido muito pobre, o comparativo das duas realidades mantinha ele sempre grato, mantinha ele sempre muito feliz. E ele faz um comparativo das pessoas que já nasceram em um lar próspero versus uma pessoa que nasceu pela pobreza e ela passou. Então ele faz um comparativo em termos de gratidão, de reconhecimento com relação a uma situação ou outra. Mas por que eu estou dando esse exemplo? A pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter. Ele passou por uma situação de extrema pobreza, uma situação negativa, e agora ele enfrenta uma situação positiva. Por quê? Você tem comparativos, você enxerga vitórias. Quando uma agência, quando um consultor, ele vive o que eu chamo de ter um contato com um cliente monstro, quando você tem essa experiência de ter clientes que te sugam, clientes que não te respeitam, clientes que não te respeitam, e não porque eles sejam maus, tá? Eu não tô querendo dizer criar uma personificação de um cliente ruim, nossa, não. O estágio que ele tá com você é que eu represento de um cliente monstro. Um cliente monstro, ele pode ser monstro para você, mas pode ser perfeito para outra pessoa. Por quê? Essa pessoa soube impor respeito. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, elas vão te tratar como você pedir que elas te tratem.
Então existem pessoas que pedem para ser tratadas como empregados do cliente. E existem pessoas que, sem gritar, sem levantar a voz, sem forçar nada, elas conseguem construir respeito, que sejam respeitadas, que o cliente admire, que o cliente queira seguir. Então quando eu falo de você, sabe aquela expressão, eu criei um monstro? É a mesma coisa com o cliente. Você criou um cliente monstro. Você deixou que aquela relação ficasse naquela situação. Então esse é o ponto. E eu falo isso porque quando eu comecei o meu negócio de consultoria como um consultor de SEO, sozinho. E eu tinha os meus clientes. Eu era especialista naquilo que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava dizendo. Então eu era respeitado como autoridade. E eu lá, trabalhando com a agência de SEO, eu fui sempre tratado como autoridade. Esse cara entende de SEO, esse cara manja muito de SEO, esse cara, ele entende. E eu chegava e dizia o que era para ser feito e as pessoas não discutiam comigo porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu era uma autoridade. A partir do momento que a minha agência foi crescendo, fui contratando mais pessoas, chegou um dado momento, lá pelo ano de 2012, o finalzinho de 2012, chegando em 2013, eu tomei a decisão de transformar minha agência em uma agência full service. E a partir do momento em que eu perdi a minha especialidade, eu falei, beleza, eu faço tudo agora pro cliente, eu faço AdWords, eu faço site, eu faço sistema, eu faço aplicativo, eu faço mobile, eu faço Facebook Ads, eu faço tudo. A partir do momento que eu perdi a minha especialidade, eu comecei a ter clientes monstros. Eram empresários que ligavam pro escritório e falavam, poxa, Natanael, era pra ter 2 postagens no Facebook, só tem 1 até agora? Aconteceu alguma coisa? E eu tinha que ir lá ver minha equipe, às vezes tinha dado algum problema, enfim. Nossa, Natanael, o nosso combinado eram 2 artigos por dia, só tem 1. O que aconteceu? Então eu mesmo mudei o meu negócio e comecei agora a transformar clientes que me admiravam pelo SEO, pela minha especialidade, pela minha especialização. Agora eu estava com clientes que me exigiam um trabalho operacional, me forçavam para um trabalho operacional e aquilo começou a ficar não tão interessante assim. Mesmo tendo aumentado os contratos, eu também aumentei meus custos, porque eu estava com uma empresa maior, com mais funcionários, enfim, e estava sem o meu entusiasmo, porque agora eu não estava sendo respeitado como eu queria, como eu gostaria. Queria ser respeitado, mas eu não estava nem criando estratégia, agora é um trabalho operacional. Foi aí que eu tomei a decisão de eu preciso de algo que me dê vantagem, eu preciso de algo que me transforme novamente em um líder. Eu preciso de algo que me transforme em alguém que tem um processo, que tem algo que funciona. Foi aí quando, finalzinho de 2000, cheguei em 2014 mais ou menos, exatamente em 2014, finalzinho de 2013, 2014, eu comecei a me especializar em campanhas de vendas, que as pessoas vão chamar de funil de vendas. Comecei a me especializar em funil, em campanhas de vendas online, em automações, em estratégias de copy, enfim. Comecei a me especializar em vender o que eu chamo de vender todos os dias durante o ano. Eu comecei a me especializar em estratégias para vender todos os dias durante o ano. E a partir do momento que eu voltei com esse novo posicionamento, com essa nova estratégia, com essas novas campanhas, fui para os Estados Unidos, voltei e eu comecei a oferecer isso para o mercado, automaticamente eu consegui contratos melhores, muito mais lucrativos, sem fazer nada operacional, sem fazer coisas braçais e principalmente sendo muito mais respeitado pelos meus clientes, sendo muito mais respeitado pelos empresários. Então foi simplesmente um reposicionamento. Eu parei de oferecer coisas full service, diminuí a minha equipe de 15 pessoas para 5 pessoas, fiquei fazendo trabalho só de campanhas, estratégias, funis automáticos, vender todos os dias, e eu me reposicionei. E é exatamente isso que eu quero recomendar para você, reposicionamento. Sem você se tornar escravo, sem você ser cobrado por postagem no Facebook, postagem no blog, criação de layout, gestão de AdWords, todas essas coisas, porque já tem muita gente fazendo. Então você perde a exclusividade, você perde a especialidade. Então, como criar uma agência lucrativa sem se tornar escravo dos seus clientes? Passo número 1, protótipo de franquia. O que é o protótipo de franquia? É isso aqui, ó. Olha só. Uma das franquias aqui, o Gendai, R$530 mil. Investimento, R$530 mil, meio milhão. Prazo de retorno, 36 a 48 meses de retorno. Agora, preste atenção no seguinte. Uma pessoa que paga R$500 mil para seguir os processos de uma empresa, ela vai obedecer ou desobedecer? Pensa no investidor que chegou lá, desembolsou R$500 mil e R$30 mil. Vamos colocar R$500 mil. Tá aqui. Aí a pessoa entrega. Beleza, você pagou R$500 mil, agora você tem autorização para usar esses processos aqui. Você vai usar ou não aqueles processos? Você vai obedecer ou não? É óbvio que a pessoa vai obedecer. Por quê? Porque ela pagou por aquilo. Ela vai seguir aquilo. Por que eu tô perguntando isso? Qual o método que você segue hoje para sua agência, para o seu negócio de consultoria? Qual é o método? Qual é a metodologia? Qual é a escola que você fala? Não, eu sou dessa escola, eu sou dessa metodologia, eu sigo esses processos.
A maioria das pessoas não tem uma metodologia. Ela tem 10, 15 e não dá certo. Você precisa escolher um método para você seguir do começo ao fim. Caso contrário, você não tem um método. Você tem o Frankenstein. Infelizmente, é isso que acontece com muitas pessoas. Não, eu acompanho fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 eu faço Dá pra pessoa que pegar o Gendai e ela falar com o China Box e ela pegar outros restaurantes de culinária japonesa e juntar tudo isso? Não dá. Ah, eu vou juntar comida chinesa, tá entendendo? Não, é um processo só pra seguir. Então, qual método você segue? Se você não tem um método específico, você já tá com desvantagem. Quanto você investiu? Tem pessoas que não investem 10 centavos em formação, em um método. Então, como ela não investe, ela não segue, não tem comprometimento. O ponto é, quem não investe, não segue. Quem não investe, não segue, não tem segredo. Então, quando a pessoa investe, ela segue, ela tem mais responsabilidade. Quanto maior o investimento, maior o comprometimento. É a mesma coisa que vai acontecer com seus clientes. Por isso que eu ensino os meus alunos a fechar contrato de alto valor, 10 mil reais, por exemplo. Porque o cliente que paga 10 mil reais, ele vai seguir, ele vai obedecer, porque ele está investindo mais. Já começa por aí. O cliente está te pagando 1.000 reais, deixa pra lá. Mas quando você começa a se posicionar com um contrato de maior valor, você também ganha mais, fatura mais e você tem mais respeito. Só que você precisa o quê? Seguir o resultado. Se o cliente seguir tudo que você mandar, vai dar certo? Você não pode cobrar 10 mil reais e não dar resultado pro cliente. Então eu ensino os meus alunos a fechar contrato de 10 mil e dar mais de 10 mil de resultado. Porque aí o cliente não tem o que questionar, não tem o que argumentar, não tem o que falar. Porque o consultor está gerando resultado. Mais uma vez, investimento numa franquia é para pegar os processos. Será que a pessoa vai seguir? Então, regra número 1. Não monte uma agência. Compre um método. Invista em uma franquia. Então, você tem que seguir. Você seguir. Então, por exemplo, nesse momento agora, estou aqui gravando esse treinamento para você. Estou aqui compartilhando essa estratégia. Eu poderia simplesmente chegar e falar: compre um curso. Monte uma agência. Não é isso que eu estou dizendo. Siga um método de franquia, siga um modelo de franquia. Pegue e invista em processos. Basicamente o que eu estou querendo dizer é, não compre cursos, compre processos. Porque informação não serve de nada, o que serve são processos, tá bom? Vamos lá, passo número 2. Falei no passo número 1, você tem a mentalidade de não monte uma agência, compre um método e siga o modelo de franquia. Não pense que você é o gênio da lâmpada, você é o mago, nossa, eu vou montar minha agência completamente disruptiva. Pega um modelo que funciona e vai lá e coloca em prática. Foi isso que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos. Eu vi modelos que funcionavam, voltei para o Brasil e falei, beleza, é esse modelo que funciona, vou adaptar para a realidade brasileira, vou lapidar, validei. Validei, é isso que eu transfiro para os meus alunos. Hoje eu falo para os meus alunos que eles estão montando uma franquia. Hoje eu falo para os meus alunos que eles estão montando uma estratégia. Então, isso que é o mais importante. É isso que precisa ser feito. É isso que precisa ser criado dentro da estratégia. Tá bom? Então, olha só. Primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui, a regra número 1 é não monte uma agência, compre um método e siga o modelo de franquia. Deixa eu só pedir, coloca pra carregar aqui pra mim, por favor, que eu esqueci de colocar pra carregar. Então, vamos lá, galera. Regra número 1, não monte uma agência, compre um método e siga o modelo de franquia. Passo número 2, defina com quem você quer trabalhar. Então, vamos lá. Imagine que você montou uma franquia, você montou toda a estratégia, você colocou tudo em prática. Dentro do manual de uma franquia, você precisa definir qual público que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você vai montar uma franquia de um restaurante de culinária japonesa, existe um público que frequenta aquilo. Existe um preço para o cardápio sugerido. Existem vários processos. E existem as pessoas que vão frequentar aquele local. Então, defina com quem você quer trabalhar. A partir do momento que você montou uma agência, você precisa definir com quem eu quero trabalhar, que tipo de empresa eu vou trabalhar, que tipo de cliente eu quero atrair. Se você não definir isso, qualquer um serve. A coisa mais comum que eu vejo são consultores que fecham contratos e falam assim, Natanael, eu fechei um contrato com essa empresa aqui, faço nem ideia do que fazer para essa empresa. Por quê? Aceita qualquer coisa. Aceita qualquer cliente. Natanael, esse cliente aqui está me oferecendo 50% de participação no faturamento aqui, do que eu gerar. Deixa eu te falar uma coisa. O empresário que está faturando, ele não vai te oferecer 50%. Ele não vai te oferecer. E mesmo que ele ofereça, depois de um tempo ele não vai mais colocar isso para você. Simplesmente ele não vai colocar para você isso. Não vai. Então é muito importante que você entenda isso.
Ah, o cliente ofereceu um contrato de risco. Ele ofereceu um contrato de que, eu vou colocar isso no ar e eu vou ganhar 50%. Então eu tenho uma possibilidade de ganhar. Não vai nessa. Uma agência presta serviço, uma agência entrega projetos. Não fica querendo ser sócio dos seus clientes. Tem muita gente que quer virar sócio de cliente. Eu, particularmente, não recomendo isso, tá bom? Vamos lá. Consultoria é parceria, não trabalho forçado. Você precisa estar em harmonia. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Você precisa estar em harmonia com o seu cliente. Harmonia é um trabalho de parceria. É saber que os dois vão trabalhar juntos para que o resultado aconteça. Não é um big boss que tá aqui o dinheiro, faça o trabalho. Não. É um trabalho de parceria. E você só encontra parceiros, Imagina você vai montar uma parceria. Quem é a pessoa que você vai atrás para montar uma parceria? Alguém que você confie, alguém que você compartilhe os mesmos valores, alguém que você consiga se relacionar, que você tenha um bom clima. Então cuidado com isso. Defina bem com quem você quer trabalhar. Critérios para receber uma consultoria. Estabeleça os seus critérios. Estabeleça os pré-requisitos. Tem gente que se o cliente falar, tem um dinheiro para te pagar, aceita. E vai ter a maior dor de cabeça da sua vida. Vai ter frustração, o cara vai encher o saco, até o momento que você fica por aqui, demite o cliente e ele ainda fica bravo com você, vai querer falar mal de você. Então tenha critérios para receber consultoria. Saiba com quem você quer trabalhar e com quem você não quer trabalhar. Eu, particularmente, uma das coisas que a gente faz nos nossos programas e também nos nossos grupos de negócios, a gente faz aplicação, a gente entrevista as pessoas. O mais importante que a gente busca nessas entrevistas é estudar a personalidade daquela pessoa. É saber se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa metida, se é uma pessoa snob, se é uma pessoa grossa, se é uma pessoa prepotente, se é uma pessoa desrespeitosa. Se a pessoa tiver algum desses traços de comportamento, automaticamente a nossa equipe, ela descarta essa pessoa. Então a minha equipe de qualificação é um grande filtro, porque não adianta nada a pessoa falar, ok, eu tenho dinheiro para comprar o seu treinamento, eu tenho dinheiro para fazer parte do seu grupo, mas é uma pessoa grossa, é uma pessoa que vai causar desarmonia, é uma pessoa prepotente, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa snob, é uma pessoa que se acha. Então eu não quero trabalhar com esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que vai me sugar energia, que vai ser ruim. Então os nossos alunos, eles são qualificados, obviamente, pelas suas metas, pelos seus projetos, mas principalmente pela personalidade. Eu não gosto de trabalhar com pessoas grossas, arrogantes, que se acham. Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu consiga ter uma amizade, porque eu gosto de ser amigo dos meus clientes. E você deveria gostar de ser amigo dos seus clientes também de consultoria. Então cuidado com esse tipo de cliente. Mas vamos lá, alguns critérios. Número 1, produto ou serviço validado. Esse produto que ele vai vender, já vendeu alguma vez na vida? Porque às vezes tem empresário que chega, olha, eu tô com a meta de fazer um faturamento de 100 mil com esse produto. Ah, que legal, quanto você já vendeu? Não, nunca vendi, é a primeira vez que eu vou fazer ele. Então a pessoa nunca vendeu um produto, nunca gerou R$1 com aquele produto, e ela quer que o consultor chegue e faça 100 mil, assim, ó. É consultoria, não é mágica, gente, tá bom? Número 2, disponibilidade para produção de conteúdo. Para fazer o que a gente faz, precisa de conteúdo. Para fazer campanhas, precisa de conteúdo. Precisa de uma produção de conteúdo, precisa de uma estratégia de conteúdo. Então se o empresário fala, eu não tenho tempo para produzir conteúdo, eu não vou fazer conteúdo, pula fora, porque vai atrapalhar o seu resultado. Deixa de ser uma parceria. Número 3, comprometimento em uso exclusivo do método. Se você tem um método que você segue e o empresário fala, não, é que eu estudei isso aqui, eu quero fazer isso aqui também. Não é que eu conheço isso aqui, eu quero fazer isso aqui também. Pula fora. Porque ele vai atrapalhar o seu resultado. Ele vai atrapalhar o que você quer implementar. Não dá certo. Então, número 1, esse produto ou serviço está validado? Já vendeu alguma vez? Se nunca vendeu, é mais delicado, é mais complicado, é mais arriscado para você. Número 2, ele vai produzir conteúdo? Ele está disposto a te ajudar a criar campanhas? Número 3, ele vai seguir só o seu método? Ou ele vai querer fazer Frankenstein? Então, você pode ter os seus próprios critérios. Isso aqui são recomendações que eu dou para os meus alunos. Mas você pode ter os seus próprios critérios. Tá bom? Passo número 3, defina seu escopo oficial de serviço. Não invente. Isso aqui é muito importante. Defina o seu escopo oficial de serviços, não invente. Chega no McDonald's, experimenta. Pega o seu carro, vai no McDonald's e fala, eu quero um hot dog, quero um cachorro quente. O que eles vão falar pra você? Aqui a gente tem hambúrguer, não hot dog. Por quê? Porque eles têm um modelo oficial. Eles podem até adicionar uma coisa ou outra, mas eles têm um modelo oficial. Eles vendem sanduíche. Eles vão ter lá o Big Mac pra você comprar, não hot dog. Outra coisa.
seja um especialista. Se o cliente chega pra você e fala, você faz isso? Faço. Você faz isso? Faço. Você faz isso pra mim? Faço. Tem gente que vende tudo pro cliente. Eu faço portal de e-mails pra você, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer fazer tudo pro cliente. Cuidado. Seja um especialista. Saiba o que você é bom em fazer e o que você não é bom em fazer. O que você quer fazer e o que você não quer fazer. Você pode até saber fazer, mas você não quer fazer aquilo. Natanael, eu sei montar site. Tudo bem, você quer ficar vendendo site para os clientes? Não. Então deixa outras pessoas fazendo site. Não fica tentando você fazer tudo para o cliente. Não tenta você tentar fazer tudo, oferecer tudo para o cliente. Esse foi o erro que eu cometi e eu não quero que você cometa esse erro. Eu era top. Minha agência estava super posicionada como SEO. Eu estava lá com contratos muito bons de SEO, gerando resultado para os meus clientes. E aí eu vi o movimento, todo mundo deixando de ser SEO, fazendo full service, eu fui seguir a boiada. Não posso ficar para trás, né? Tá todo mundo oferecendo tudo, tô perdendo essa minha fatia aqui. Fui inventar de fazer AdWords, Facebook Ads, até infográfica a gente foi fazer. Contratei designer, jornalista, enfim. Deixei de ser um especialista para virar um full service. Caí na cilada do full service, de oferecer tudo. E aí quando eu vi que aquele modelo não se sustentava, eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo diferente. Fui lá e achei a minha especialização em campanhas de vendas online. Ajudar os empresários a vender todos os dias durante o ano. E quando eu vim com esse reposicionamento, BUM! Meus resultados foram muito melhores, muito superiores. É exatamente isso que eu recomendo pra você. Seja um especialista, mas um especialista em algo que as pessoas querem, em algo que as pessoas estão buscando. A minha recomendação pra você é: se especialize em campanhas de vendas online. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil que sabem fazer isso. Os que realmente sabem são os nossos alunos. Eu falo isso sem medo de ser... sem querer parecer arrogante, mas sem medo de falar com confiança. Por quê? Desde 2014 nós fazemos isso. Desde 2014 que nós usamos essa metodologia, que nós colocamos em prática, nós formamos pessoas fazendo isso. Nós temos empresas que nós ajudamos, temos nossos consultores que nós formamos. Fazem 3 anos que a gente ensina esse método. Os nossos 7 anos aí de agência, 3 anos já com essa metodologia. Então a gente sabe o que a gente está falando. A gente está validado com isso. A gente tem consistência em fazer isso. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ano após ano. A gente sabe fazer isso. Então eu recomendo para você se especialize, porque tem pouquíssimas pessoas no Brasil que sabem vender todos os dias de fato. Então tem campanha de webinar, tem campanha de aquisição, tem os processos de oferta direta, tem as campanhas de monetização, todas essas etapas. Se especializa nisso. Se você se especializar nisso, você vai montar uma agência lucrativa sem precisar se transformar em um escravo do seu cliente. Você vai ser admirado, você vai ser respeitado, você vai ser seguido. O que você falar vai ser colocado em prática, por quê? Porque você gera resultado, porque você sabe o que você está fazendo. Recapitulando, regra número 1, não monte uma agência, compre um método e siga modelo de franquia. Para de inventar, pega algo validado e vai lá e coloca em prática. Regra número 2, defina com quem você quer trabalhar. Quem são os clientes que você quer? Quanto que você quer que eles paguem? Qual o valor que você vai trabalhar? Qual tabela você vai seguir? Consultoria é parceria, não trabalho forçado. Número 3, defina o seu escopo oficial de serviços. Não invente. E por último, escolha a mente de empresário ao invés da mente de empregado. Se você se concentrar em desenvolver essa mente de processos, protótipo, algo replicável, algo escalável, você vai ter muito mais resultados. Pare de ficar comprando cursos. Invista em método e, por favor, obedeça, siga, coloque em prática, tenha disciplina. Tenha disciplina de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Que com toda certeza, com lógica, com organização, com coerência, você vai conseguir ter resultado. Franquia da agência enxuta. É isso que eu quero recomendar para você. Monte uma franquia de agência enxuta. Algo que seja replicável, algo que tenha processos, algo que você possa seguir do começo ao fim. Algo que você tenha um manual que você fala, o que eu faço? Página 1, capítulo 2, versículo 3. É aqui. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou colocar em prática. A partir do momento que você tiver processos, que você tiver manual, você tem liberdade. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Esse é o organograma da agência enxuta. Esses são os processos que nós ensinamos para os nossos alunos do programa de formação Expert em Vendas Online. Tudo organograma.
CEO especialista, um gestor de conteúdo, um gestor de aquisição, um gestor de monetização, que formações essa pessoa precisa ter, que processos as pessoas precisam seguir, que etapas as pessoas precisam passar. No começo da agência, no começo do negócio, você vai fazer sozinho. Você começa sozinho executando essas tarefas. Com o passar do tempo, você vai montando uma equipe. A equipe que eu recomendo é uma equipe aí de 3 a 4 pessoas, no máximo. Você mais 3 pessoas, no máximo, ou você mais 4 pessoas, você consegue cuidar de 10 a 15 clientes que vão te pagar aí entre 10 a 20 mil reais. Então, é completamente possível você ter 5, 10 clientes pagando 10 mil reais por mês e você ter aí uma equipe de 5 pessoas, você ali como um grande gestor, ajudando as coisas a serem colocadas em prática. Ah, Nathanael, eu quero ter mais clientes. Aí você pode trabalhar com processos, aumentar um pouco mais a equipe para atender mais essa demanda. Mas para quem tem esse modelo de agência enxuta, de 4 a 5 clientes, você pode atender tranquilamente de 5 a 10 clientes que vão te pagar entre 10 a 20 mil reais, dependendo do seu posicionamento, dependendo da capacidade de resultado que você tem, e colocar isso em prática. Completamente possível, temos alunos já nessa linha de contrato de 10 mil reais, com poucas pessoas, trabalhando o consultor, a esposa, o irmão, família ali, todo mundo junto trabalhando, enfim. Essa é uma área boa para quem é casado, porque a esposa pode chegar na parte de conteúdo e o homem, né, vai trabalhando na parte da venda ou vice-versa. Quando a mulher que está à frente da consultoria, a mulher ela está ali fechando os contratos, e ela tem um marido trabalhando na parte de aquisição, trabalhando na parte de monetização, trabalhando na parte de conteúdo, independente, qualquer um pode fazer as duas coisas. Então tem alguns casos que a mulher, que é a consultora, e o marido ajuda na parte estratégia, cuida ali da equipe, trabalha aquilo, e em outros casos é o homem que ele está lá à frente. Independe. Tem muitos casais que trabalham junto, eu gosto de dizer que isso é um negócio de família, porque você tem poucas pessoas, né, cada um se especializa numa área. E é muito bacana, né? À toa que a minha esposa, ela começou a trabalhar comigo e me ajudou muito, virou minha sócia, enfim, hoje ela tem pessoas da minha família, minha cunhada trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo, pessoas próximas a gente trabalha conosco. Então é algo que você consegue pegar pessoas e formar essas pessoas, é muito bacana isso, tá? Bom, então tem esse organograma da agência enxuta e tem as fases. Fase número 1, fase número 2, fase número 3, fase número 4, tem todas as fases pra você seguir, pra você conseguir gerar resultados. E tem aqui um modelo que eu ensino, desde a primeira fase, fechou o contrato, o que você vai fazer? Fase número 2, o que você vai fazer? Fase número 3, o que você vai fazer? E tem os processos de cada um deles. Eu não vou entrar em detalhes dos processos aqui, porque não é o tema dessa apresentação, mas é importante que você saiba que nós paramos de criar aulas e vídeos. Nós começamos a fazer só processos. Documentar tudo, criar processos para tudo, colocar ordem para tudo, definir padrões para tudo. Então hoje o nosso programa de formação, ele é o que nós chamamos de protótipo de franquia. As pessoas não estão mais comprando um curso ou investindo em um treinamento, elas estão comprando uma franquia. Isso é meu, agora eu vou seguir isso aqui. Agora eu vou replicar esse modelo. Isso tem dado resultados muito superiores e muito bacanas. Então, se você quer montar a sua agência enxuta, se você quer ter esse protótipo de franquia para o seu negócio, sem ficar pagando royalties, você não vai pagar royalties. A gente não entrou nesse modelo de royalties, de receber, por uma razão bem simples. Se você olhar outros vídeos que eu fiz, eu conto que eu tentei comprar uma franquia, mas era muito caro. Eu não tinha dinheiro para comprar uma franquia. Se você for pesquisar franquias de marketing digital, tem franquia de 50, de 100 mil reais, fora os 10% que você tem que pagar, fora taxas que você tem que fazer, para você vender site, para você vender outras coisas que hoje eu particularmente não acredito. Mas eu quis dar oportunidade porque eu não tive dinheiro para comprar uma franquia. Eu fui lá e tive que criar a minha própria franquia. E hoje a gente entrega isso para os nossos alunos, para a nossa comunidade, de uma maneira muito mais acessível. Não tão acessível assim, mas muito mais acessível se você comparar com uma franquia. E ajuda as pessoas a montarem o seu próprio negócio com processo e com organização. Tá bom? Olha só, eu vou falar agora sobre a aplicação do nosso programa de formação Expert Vendas Online. E eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores para você entender. Eu não vou falar dos módulos das aulas, apesar que tem aqui várias aulas, vários materiais de apoio, tipo de consultoria. Eu mostro os processos, mostro os detalhes, mostro as campanhas. Tem templates de aula, tem template das campanhas, tem como fechar contrato, tem como negociar, como escrever um conteúdo, como fazer teste de layout, todas essas etapas. Tem muito conteúdo bacana, tem todos os funis, tem todas as campanhas, todas as estratégias, tem as nossas aulas gravadas, os nossos encontros semanais com os nossos alunos, tem um monte de conteúdo, vários e vários processos. Mas você não precisa chegar e consumir todo esse conteúdo. Por quê? Porque a gente organizou isso. Aqui você tem uma biblioteca de consulta para você se especializar em algo específico, mas a gente organiza o nosso conteúdo em termos de
processos. Então hoje a gente tem aqui o nosso aplicativo, que o nosso aplicativo reúne essas etapas, esses processos. Por exemplo, aqui tem uma campanha de mini treinamento. Na campanha de mini treinamento, você tem aqui a aula sobre mini treinamento. Você vai ter aqui os conceitos de que é uma campanha de mini treinamento, como é que você monta a aula, você vai ter toda a campanha passo a passo. Beleza, aprendi como montar a campanha? Aqui tem um processo. Então você vai criar a página de captura, você vai criar a copy, você vai gravar o vídeo, criar isso, sequência de e-mails. Ó. Quando você clica aqui, ó, sequência de e-mails, campanha de engajamento, mini treinamento. Quando você clica aqui, você baixa o template de e-mail. Então tá aqui, ó. Tá aqui o seu processo. Você é o dono da franquia. Você é o dono da agência. Então você tem os processos que nós criamos. Então nós pegamos os e-mails que nós criamos, os processos que nós criamos e nós colocamos aqui, ó. Tá aqui, ó, o documento. Abriu até vários documentos aqui, ó. Tá aqui, ó, o template, ó. Tá aqui o template, ó. Campanha de treinamento. Tá aqui o modelo, ó, para você simplesmente adaptar. Pegar para o seu cliente e adaptar. Então você não precisa inventar nada. Não precisa ficar inventando, não precisa ficar criando do zero. Já tem tudo pronto aqui. Tá aqui os processos, ó, tá aqui o template. Ah, para fazer a oferta. Tem o template para fase da oferta, para os e-mails de vendas. Enfim, tem todos os processos aqui para você seguir. Ah, Nathanael, eu fechei um contrato com um coach. Beleza, então tem aqui, ó. Quando você clica em novo projeto, aqui, ó, você tem campanha para coach, campanha de vendas para coach. Então você fechou o contrato com o coach Oliveira. Então você fechou o contrato, você clica em cadastrar. A partir do momento que você clica em cadastrar, você vem aqui para o modelo padrão. E aí quando você clica em ver projeto, você tem todos os processos para ajudar esse coach. Então tem aqui, ó, cria a página de captura para promovendo conteúdo, cria o roteiro para o vídeo de conteúdo, cria a página de entrega do conteúdo gratuito, cria a página de agendamento. Então olha só, vamos pegar o roteiro. Nossa, Nathanael, mas roteiro? Como que faz roteiro? Tá aqui, ó. Eu já montei um roteiro para os alunos. Eu já entrego um template para os alunos. Então tá aqui, ó, template mensagem para coach. Aqui já tem um processo, ó. Tá aqui todo o processo, ó. Todo o processo. Tem aqui as aspas, pré-requisito, ó. Tá aqui, ó, template para o vídeo de 5 a 15 minutos. Então eu mostro o template. Eu mostro as palavras. Eu mostro, ó, passo 2, faça isso. Passo 3, faça isso. Passo 4, convite para reunião. Exemplo, parte 1. Então eu vou mostrando todo o template. O template para que os alunos simplesmente sigam. Ou seja, tem todos os processos aqui para você seguir. Processos do começo ao fim para você, beleza? É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou colocar em prática, é isso que eu vou trabalhar. Não tem o que inventar. É você pegar isso e colocar em prática. Em resumo, o nosso programa de formação e certificação Expert em Vendas Online, hoje ele te entrega uma franquia, ele te entrega uma agência para você ir lá e colocar em prática. Não ficar inventando, não ficar... Vai lá. Mas para quem é essa franquia? Para quem é esse modelo de agência? Para quem quer fechar contratos de alto valor. Hoje, a gente se concentra em ajudar pessoas que querem fechar contratos de alto valor. Se você quer contratos de R$500, R$1.000, esse treinamento não é para você. Mas se você quer ter uma agência enxuta e lucrativa, contratos de 10, de 20 mil reais, é com você que eu tô falando, tá bom? Você que é empresário, que quer ter uma equipe na sua empresa fazendo as campanhas para você, você também pode fazer parte do programa de formação para treinar a sua equipe. Você que é empresário, que você cuida do marketing da sua empresa, você também pode fazer isso, tá bom? Então é isso. Vai ter um botão aqui abaixo para você preencher a sua aplicação, conversar com a nossa equipe e se der tudo certo, você vai fazer parte do nosso programa de formação e certificação Expert em Vendas Online, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!